Olá, eu sou o Dr. Cascapeira e mais um Saúde Fora da Caixinha. Olá, hoje eu quero trazer para vocês uma questão um pouco diferente. Quero dar um abraço para o pessoal da família Web Rádio, para o pessoal aí da Saúde Funcional Vida Plena, do meu Instagram, rubens.cascapeira.jr. Hoje, o nível da live, motivo da live vai ser aprendendo a ver o invisível. Como assim? Isso mesmo. Como você pode ver o invisível? Eu preciso contar primeiro uma história para vocês, porque eu quero trazer alguma coisa que nós temos hoje que é invisível, porém que precisa ser aprendido a ver. Nós precisamos aprender a ver, precisamos aprender a identificar. É uma situação que interfere muito em nossa vida. Se eu dissesse para vocês que, por exemplo, pode haver bactérias, vírus, que interferem na tua vida, você acreditaria? Claro, né? Nossa, pandemia. Um vírus, isto é, um ser invisível, afetou o planeta Terra, todo o planeta. Se eu dissesse, então, que existem outras situações invisíveis que podem afetar a nossa qualidade de vida, que podem afetar a nossa vida, que podem nos contaminar. Então, eu quero fazer um paralelo, primeiro, para que você possa ter uma ideia do que eu estou falando. Vamos lá. Há mais ou menos 160 anos atrás, um médico observador. E aí eu quero trazer para você já o primeiro ponto, a observação. A observação foi sempre na ciência muito importante, né? Então, primeiro começou na observação, depois, muitas vezes, na comprovação. Mas a observação ainda é muito importante, principalmente nas áreas, digamos, das ciências humanas. Esse médico observava que os médicos subordinados a ele, numa maternidade, que quando estavam fazendo análises, examinando os corpos, os cadáveres de mulheres que tinham morrido no parto, que tinham morrido de uma infecção pós-parto, quando eles faziam partos, aumentava muito o número de mulheres com essa infecção, criando um círculo vicioso. Mais mulheres morriam, quanto mais os médicos examinavam os cadáveres ou faziam curativos nas feridas, mais mulheres ficavam com feridas, mais mulheres morriam. Então, ele começou a observar havia alguma coisa estranha ali. Porque quando ele observava as parteiras, que também faziam partos, que eram submissas ao hospital que ele trabalhava, essas parteiras tinham muito menos quadros de infecção e mortes pós o parto. E ele começou a pensar, observar, o que acontecia. Então ele começou a tirar uma conclusão, uma suposição. A suposição dele foi a seguinte: será que os médicos carregam neles, nas mãos deles, alguma substância que ele chamou, à época, de partículas cadavéricas? Partículas cadavéricas. E como eles carregavam essas partículas cadavéricas, elas criavam um tipo de infecção nas mulheres na hora do parto, que muitas delas vinham a falecer. O índice era altíssimo, cada 10 partos, 2 mulheres acabavam tendo infecção e morriam, 20%, é um absurdo. E as enfermeiras obstetras, as freiras obstetras, elas não carregavam essas partículas cadavéricas. Então, o número era muito menor, era muito menos que 1, né? Então, era 1 a cada 40. Então, ele concluiu, observando, que tinha alguma coisa nas mãos que infeccionavam. Mas eu quero trazer para você o esquema, como é que era a situação. Eu quero trazer a imagem, imagine
que mais ou menos há 160 anos atrás, nos hospitais, não se conheciam o mundo invisível das bactérias, dos vírus, dos fungos. Não se conheciam. Então não existia nenhum motivo para os médicos lavarem as mãos. Não existia nenhum motivo para os médicos colocarem luvas. Isso nem existiam luvas. Não existiam nenhum motivo para os médicos colocarem uma roupa limpa. Então, a roupa suja de secreções, eu vou colocar uma imagem de pus, ela ia, as mãos, a roupa, ia fazer os partos daquela maneira. Vamos pegar a cena é forte, a cena. Né? Tem um cadáver, os médicos ali, com as mãos, abrindo a barriga, abrindo baixo ventre, olhando o útero, aquele pus todo, mexendo com as mãos ali, e acaba, vai ter um parto, vamos fazer o parto, e um direto para a sala de parto. Fazer o parto. E faziam os partos ali, daquele jeito. Porque para eles não havia nada que tivesse alguma coisa que pudesse, entre aspas, trazer a contaminação. O Dr. Semmelweis, então, criou uma observação onde ele percebeu que devia ter alguma coisa que ele chamou de partículas cadavéricas. Ora, você sabe o que é, né? Imagine hoje uma cena dessa. Imagine que hoje você, uma pessoa para entrar numa sala cirúrgica, tem que ter trocado toda a roupa toda esterilizada, aqueles aventais, aqueles macacões, aquelas roupas de cirurgia, todas esterilizadas. Né? Tem que pôr um propé no pé, põe uma touca esterilizada, põe uma máscara esterilizada. Depois de lavar as mãos expressivamente, extensivamente, de várias maneiras, esfregar bastante tempo, teoricamente está higienizado, aí coloca a luva, sem tocar na luva, quer dizer, a luva não pode ser tocada, então toca a luva, põe as duas luvas, a enfermeira segurando. Então, o cuidado com isso, que é um mundo invisível, ainda é um mundo invisível hoje. Qual a diferença? É que aquele mundo invisível, da época de Semmelweis, mais ou menos 160 anos atrás, conseguiu-se instrumentos, conseguiu-se aparelhos que começaram a visibilizar. Eu vou colocar a tangibilizar, quer dizer, ficou tangível, ficou visível esse mundo invisível. Com o quê? Com o microscópio. O que o microscópio faz? Ele aumenta muitas vezes, muitas vezes, centenas de vezes, e ele vê, então, o microscópico, que a olho nu não vemos. E aí, claro, evidenciou-se todo um mundo invisível responsável por mortes. Vou repetir. Identificou-se todo um mundo invisível responsável por mortes. Eu estou falando de mortes, pessoal, para vocês entenderem. E é óbvio que você está entendendo. Eu tenho para dizer para você que nós estamos vivendo hoje, já há algum tempo, mas cada vez mais, um mundo invisível que está sendo responsável por inúmeras doenças físicas, mentais, emocionais. Físicas, mentais, emocionais. É um mundo invisível que existe o tempo todo. E vou, claro, trazer para o hospital, a imagem do hospital, para a gente fazer o paralelo. Então, na época, um outro médico, ele pegava os microscópios e colocava secreções purulentas, secreções do corpo humano ali, e ficava brincando com aquilo, tentando identificar. Claro, a gente sabe que a ciência caminha também por intuição, isto é, do lado de lá, eles mandam mensagens para o lado de cá. Então, ele foi, e ele era ridicularizado. Dr. Pasteur, todo mundo já ouviu falar de Pasteur, hoje até tem a pasteurização, né, que fazem o leite. Então, Dr. Pasteur foi, digamos assim, o descobridor de um mundo invisível que foi visibilizado por aparelhos específicos e que trouxe à luz, trouxe à consciência
trouxe para nós a identificação de seres microscópicos que causam doenças, contaminações e mortes. Então, esse paralelo, eu quero que você fique bem claro, porque eu vou fazer um trabalho, né, de passo a passo, de uma lógica, para você entender onde eu quero chegar hoje. Então, na época, Dr. Pasteur fazia essa observação, era ridicularizado. Dr. Semmelweis, observando que existiam algumas coisas ali na mão, e ele obrigou, entre aspas, subordinou os médicos a falar: vamos lavar as mãos e colocar a mão passar a mão num tipo de álcool e vamos fazer os partos. E com isso diminuiu drasticamente a morte. Veja, não tinha luva, não tinha esterilizia, não tinha roupa estéril, não tinha nada disso. Só de lavar as mãos das partículas cadavéricas salvaram-se muitas mulheres. E o Dr. Semmelweis comprovou isso. Ele ia levando para o hospital, para outro. Só que quando ele levou para a classe médica da época de Viena, essa suposição, essa hipótese, essa observação que causava um fato, uma observação que era factual, quer dizer, ele conseguia provar através de fato. Ele não tinha como provar que existia alguma coisa invisível, mas ele teve como provar que antes da limpeza das mãos era um X número de mortes altíssimo, 20%, que caía depois para 2%, só de lavar as mãos. E ele não tinha como provar, ele só tinha o fato. Falou: eu tenho aqui um fato. Pessoal, eu quero que você fique atento, porque eu estou falando que existia um fato que as mulheres morriam menos quando faziam os partos, quando os médicos lavavam as mãos e punham uma roupa limpa. Morria. O fato é esse. Ele levou esse tipo de situação digamos, para a classe médica dominante na época lá, que dirigia. E ele foi, então, ridicularizado. Isso mesmo. Não importa o fato. Mas imagina, como partícula cadavérica, que absurdo que você fala. Doutor Ernest, para dessa bobagem, isso é besteira. Imagina, não tem nada ali, para que faz isso? Mas as mulheres estão morrendo mesmo. Não, isso deve ser uma coincidência. Não tem uma relação causa e efeito. Isso deve ser uma coincidência. É um fator que a gente não sabe do que, mas não tem nada a ver. Falei: mas como nada a ver? Se eu fiz isso em vários pacientes, em vários médicos, e deu certo. Não. Como não tem nada a ver, você prova. Como você vai provar? A época deles, eles iam falar: prova cientificamente. E não tinha como provar, porque não tinha instrumentos, não tinham aparelhos, o tal dos microscópios, os microscópios, que poderiam provar, que vieram depois. Vai alguém hoje em dia desconfiar que existe bactéria, que existe vírus, que existe fungos? Vai desconfiar. Fala: pô, você é maluco. Está aqui, ó, o microscópio vendo? Está aqui. Então, eu quero mostrar para vocês que, de um outro modo, de uma outra situação, mas modus operandi, hoje nós vivemos uma situação muito semelhante. Eu digo para você que em 30 anos de pesquisa, então talvez você não me conheça, mas eu sou médico integrativo. O que é médico integrativo? Eu integro o conhecimento fisiológico, orgânico, metabólico, as questões emocionais e as interferências que as questões emocionais causam no corpo. Eu integro as questões mentais, os padrões mentais, padrões de pensamentos, e pode interferir sobremaneira na cura ou na doença. E eu integro os campos, que eu vou dizer aqui, de contaminação magnética, que eu estudo há muito tempo. Então, eu vou trazer para você uma linguagem diferenciada, uma linguagem diferente. Ora, o Dr. Semmelweis chamava de partículas cadavéricas. Eu estou chamando de contaminação magnética. Por que eu estou chamando de contaminação magnética? Porque eu não tenho ainda instrumentos que possam, digamos assim, visibilizar, colocar isso visível, tangibilizar estas contaminações. Esse tipo, entre aspas, de pus magnético. Então, eu quero dizer para você, por exemplo, que na minha observação,
Eu tenho encontrado muito mais frequentemente, isso que eu estudo praticamente há 30 anos e venho me especializando, estudando cada vez mais há cerca de 10 anos, e venho cada vez mais identificando que existem contaminações magnéticas em todos os lugares, mas eu quero trazer a imagem do hospital para fazer um paralelo com o Dr. Semmelweis. Então, você aí da família Web Rádio, você do meu canal Saúde Funcional Vida Plena, já deve ter ouvido falar de outras maneiras, mas eu venho cada vez explicando de uma maneira diferente para que você entenda como isso é importante na sua vida. Então, digamos que um paciente passe por uma cirurgia e tenha uma vamos imaginar uma cena bem forte, um pé diabético gangrenado, uma gangrena, tem uma infecção ali violenta, ele vai para o centro cirúrgico, que está esterilizado, que está tudo limpo, mas ele vai com muitas bactérias. Ali vai ser feita uma amputação, porque não tem mais jeito. Aquela perna que foi amputada, por mais que tenha sido protegida, alguma coisa, ela tem uma contaminação. E ela vai ter uma contaminação nessa sala. Esta sala cirúrgica não poderá receber uma outra cirurgia imediatamente depois. Ela vai passar por todo um processo de esterilização. Todas as salas vão passando pelo sistema de limpeza e tal, mas esta especial, ela vai ser fechada, porque vai ter que ser feito vários procedimentos para esterilizar aquilo que aconteceu ali. E aí, claro, porque imagine que sai ali, passa um paninho, tal, não limpa direito, vem outro, pode estar ainda num nível invisível, bactérias, e a pessoa que vai fazer uma cirurgia limpa, por exemplo, uma cesárea, alguma coisa assim, ela pode se contaminar daquele nível de bactéria que estava nessa perna com gangrena. Gangrena é um sistema de infecção violento. Então, todo mundo sabe, não, aquela sala vai precisar passar por um processo de esterilização mais profundo. Às vezes fica fechada, porque contaminação. Todo mundo entende isso aí, fica simples, fácil, todo mundo compreende, ninguém reclama. E se eu dissesse para você que na minha experiência do meu dia a dia, na minha observação dos meus pacientes, é muito mais comum que as pessoas saiam do hospital, muitas vezes, contaminadas magneticamente. Então, vou dar alguns exemplos para você. Eu atendi há um momento atrás, aí, há umas semanas atrás, uma moça, jornalista inclusive, tal, que tem um processo todo de pós-Covid, e o pós-Covid é uma coisa que a gente vem estudando bastante, mas ela tinha lá um resquício, teoricamente, do pós-Covid. É uma dor de cabeça violenta, e ela estava num grande hospital de São Paulo, um hospital muito grande, muito bom, né? Hospital de primeira linha, na equipe de dor desse hospital, que fez todo um trabalho da equipe de dor junto com a equipe do processo pós-Covid, com ligações internacionais, estudando o caso dessa pessoa, dessa moça. E eles identificando como se aquilo fosse uma síndrome pós-Covid, dando a dor de cabeça e fazendo medicamento, e ela vinha com dor de cabeça. Durante nossa conversa, eu identifiquei junto com ela, e ela foi me trazendo dados, foi me trazendo informações, que em um momento em que ela estava na UTI, sob os cuidados, na UTI, tudo bem, houve ali um fato de um leito contíguo que ela sentiu muito forte. Ela falou que aquilo mexeu muito com ela. Foi um desencarne, uma pessoa que morreu, ela presenciou um pouco a cena, quer dizer, forte a cena. E ela, então, ficou, a partir desse momento, com uma dor de cabeça, um grau muito grande, a nível de fazer toda uma série de medicamentos e acompanhamentos com o neurologista, o Instituto da Dor desse hospital, etc, etc, etc. E aí eu disse para ela, muito provavelmente, você pode ter tido, eu não tenho como provar, porque uma coisa é você fazer um exame de sangue e ver a bactéria que tem lá, ou fazer um raspado de uma ferida e mandar fazer a cultura daquela ferida. Isso é uma coisa. Outra coisa é você supor que houve uma contaminação magnética. E a contaminação magnética pode estar trazendo para ela
além de um fator ruim a nível emocional, talvez, mental, ali físico, uma dor de cabeça. E eu agi, então, eu atuei ali com todo um procedimento, que a gente pode dizer que é um procedimento psicológico, psicossomático, tá? Então, é um procedimento não necessariamente médico, porque não vai nenhum tipo de medicação, mas é um procedimento que eu venho trabalhando há muito tempo, venho pesquisando, que é um processo que eu chamo de descontaminação magnética. Porque, veja, como o caso dela e muitos outros casos, não se encontra a causa. Investiga-se aqui, acolá, exame de sangue, tudo normal, e a pessoa continua sentindo. E aí, quando nós fizemos o processo de descontaminação magnética, utilizando uma premissa da física quântica, ela já na hora falou, nossa, aliviou. Senti melhor. E, em consequência, a dor de cabeça dela sumiu. E ela, ao se reportar novamente à equipe que está cuidando dela, eles perguntaram, como é que está a dor de cabeça? Ela falou, sumiu. Eu falei, como sumiu? Como sumiu? Nós estamos aí meses identificando. Eu falei, sumiu. Aí ela brincou, porque eu fui no médico quântico. Não sou médico quântico, sou médico clínico. Mas atuo com ferramentas de percepção, de observação, e atuo com essas hipóteses. Então, eu quero trazer para você que eu estou dizendo que existe hoje, e não só no hospital, um tipo de mundo invisível que eu estou chamando de contaminação magnética. E essa contaminação magnética, ela pode ser percebida e interceptada, ela pode ser prevenida ou descontaminada. Vou repetir. Porque se eu parto de um princípio que eu vou entrar num ambiente que pode ter um quadro de infecção, ora, o que o pessoal fazia com o Covid? Né? Toda aquela roupa, o EPI. Por que põe o EPI? Porque eu vou entrar em contato com um paciente que ele pode estar contaminado, eu coloco toda uma proteção para que eu não me contamine do processo do vírus. Então, existe toda uma ideia de uma prevenção à contaminação magnética, como existe toda uma ideia, todo um conceito que eu estou trazendo, todo um passo a passo que eu estou fazendo para descontaminação magnética. Outro senhor me procurou, um senhor que tinha feito uma cirurgia eletiva, né, uma coisa que foi tranquila, só que ele saiu do hospital ruim. Ele saiu com uma ansiedade, uma sensação de mal-estar, uma sensação desconfortável, e que não melhorava com nada. Aí ele busca um psiquiatra, toma antidepressivo e não melhora, e busca isso e busca aquilo, e faz exame e nada. E aí, na conversa, a gente vai sempre agora, porque como eu tenho todo um padrão de observação, que eu falo, de uma provável contaminação magnética, a gente tem toda uma tecnologia que a gente vem desenvolvendo para que a gente possa identificar e descontaminar através de premissas quânticas. Por isso que fica difícil, não dá para provar, né? Do mesmo jeito que não tinha microscópio na época de Semmelweis, e não dava para provar que tinha bactéria ali, hoje não existe ainda um tipo de microscópio que possa me mostrar de uma forma clara, contundente, um quadro de, digamos assim, contaminação magnética. Então, eu trabalho na hipótese, na observação, e em cima da hipótese dessa observação, que eu não tenho como comprovar, eu posso atuar. Do mesmo jeito que Semmelweis, na época, entendeu que era importante lavar as mãos, porque ele observava que as parteiras freiras lavavam as mãos e não tinham tanta contaminação. Eu digo hoje que eu venho desenvolvendo uma tecnologia de descontaminação e de prevenção de contaminação magnética. E esse senhor também, na história do processo de internação hospitalar, a cirurgia, essa coisa toda, identificamos um momento que ele se contaminou magneticamente. E aí você pode atuar na descontaminação magnética, e muitas vezes isso é automático, é espontâneo. Uma outra paciente, 2 anos com depressão.
jovem, 30 e poucos anos. 2 anos com depressão. 3 psiquiatras, vai passando um psiquiatra e outro. Vários remédios diferentes. Não melhora, não melhora. E aí, nós fizemos uma investigação para tentar identificar se ela poderia estar tendo uma contaminação magnética que estava levando-a a um quadro depressivo. E na história dela, foi identificado um momento específico num trabalho. Olha que interessante. Um momento específico num trabalho onde ela se contaminou magneticamente, e essa contaminação magnética, invisível, sutil, intangível, estava trazendo para ela um quadro depressivo, onde ela não se sentia bem, não se sentia com energia, se sentia mal. Quando nós fizemos um trabalho da descontaminação magnética, e a descontaminação magnética, muitas vezes, ela é surpreendentemente rápida, porque você pode descontaminar magneticamente na hora, imediatamente. Então a pessoa se surpreende com aquilo, fala, mas como assim? Como assim? Então a gente fez a descontaminação, falou, como assim? Quando ela voltou do processo terapêutico que eu fiz, que é um processo eminentemente psicológico, psicoterapêutico, tá? Mas que tem premissas em física quântica, ela voltou e falou, nossa, já estou me sentindo bem. E eu tenho para dizer para você que vários pacientes, como eu estou muito atento, cada vez mais atento, já há muito tempo, nessa probabilidade de contaminação magnética, é muito interessante, porque quando você identifica o eventual momento da contaminação magnética, isso é importante. A gente precisa identificar o momento da contaminação magnética, porque ali naquele momento a gente vai atuar com uma tecnologia que eu desenvolvi, baseado, de novo, na física quântica, e quando a gente atua, muitas das vezes é imediato. Porque imagine que você está... Vamos imaginar, você está com vírus, aí você simplesmente passa faz uma inalação e some todo o sintoma. Imediatamente você fala, como assim? Quando você faz uma descontaminação magnética, é automático. Então, você que tem ansiedade, você que tem quadro depressivo, você que tem dores, e etc, 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 pode ser que você esteja tendo uma contaminação magnética que está lhe trazendo todo esse desconforto e que não adianta tomar remédio, porque o nível de contaminação não é no orgânico, não é no físico, é no magnético. Então, ao físico, a terapêutica física. Ao emocional, a terapêutica emocional. Ao mental, a terapia mental. E ao magnético, a terapia magnética. Que não precisa usar aparelhos. Usa um aparelho mais forte que nós temos, que é a nossa mente mesmo. Mas o importante é, se você não raciocina, se você não põe atenção, se você não põe o teu olhar, você acaba não identificando. Então, quero dizer para vocês que é muito maior, cada vez mais, o número de pessoas que têm algum tipo de transtorno orgânico ou emocional ou mental, que estão contaminadas magneticamente e que não têm conhecimento disso. E como a contaminação magnética ainda não é medicina, veja, Dr. Semmelweis, lavar as mãos também não era medicina. Então, eu quero dizer para você que, independente do instrumento que a gente precisaria ter para provar, entre aspas, cientificamente o que a gente pressupõe na observação, a gente pode atuar. O Dr. Semmelweis salvou muita gente pedindo para os médicos lavarem as mãos. Se fosse uma filha sua na época, uma esposa sua, você ia agradecer profundamente aquele médico meio lunático que pedia para lavar a mão, mas salvava pessoas. O que será que a gente pode hoje comparar? Será que se eu fosse no hospital, com a veemência que o Dr. Semmelweis foi, porque ele descobriu uma coisa fantástica, dizer que existem contaminações magnéticas, que eu olho muitas vezes uma cirurgia, alguma coisa assim, limpa-se tudo, mas fica-se um pus, entre aspas, uma secreção purulenta, eu estou pintando em cores fortes, ali no centro cirúrgico, ali no leito de UTI, e que a pessoa vai se contaminar. Só que é ainda invisível. Ainda. Porque, com certeza, eu entendo que
a espiritualidade vai trazer para a gente os microscópios adequados. E eu vou dar uma dica para você, que um dos fatores que são muito importantes, que podem ajudar muito na descontaminação magnética, é a oração. Então, se você... Porque eu utilizo tecnologia mental, etc. e tal, mas eu quero dizer para você que a oração, a ligação com uma força maior magnética, faz uma descontaminação magnética. Então, eu sugiro, eu faço um convite para você, para que você, se eventualmente está passando por um processo que o médico não acha, ninguém acha, não tem motivo, que você também utilize a oração, porque eu posso dizer, nesse ponto eu vou dizer que a oração, ela faz o quê? Uma limpeza magnética, porque você atrai o magnetismo que passa pelo teu corpo e faz a limpeza. Eu quero agradecer profundamente, dar um abraço para o pessoal da família Web Rádio. Luiz, muito obrigado por tudo. Se você gostou, compartilhe o vídeo. Compartilhe, porque muitas pessoas estão sofrendo aí, não sabem que estão contaminadas magneticamente. E você se inscreva no meu canal, Saúde Funcional Vida Plena. Porque eu estou aqui para trazer alguma coisa disruptiva, fora da caixinha. Essa é a minha proposta, essa é a minha missão. E eu estou cada vez mais apropriado para que eu possa levar essa visão, uma visão de uma saúde fora da caixinha, para que as pessoas possam entender que tem outras coisas a serem aprendidas para a gente viver melhor e uma vida plena. Muito obrigado e até o próximo vídeo.